tá? Então, essa aula de hoje é aquela aula que não deu certo aquele dia, né? Que o Zoom me deu a rasteira. Então, vou fazer um resumo rápido aqui. Fiz uns slides aqui para ficar mais fácil a gente ir acompanhando. Foi a Priscila, não sei se foi a Araújo ou se foi a outra, que falou que estava achando o livro meio confuso, né? Parecia que ele falava uma coisa, depois falava outra. Eu tentei colocar isso em ordem. Então, a minha ordem vai ficar confusa, né? Tentando consertar a confusão do livro. Então, hoje a gente vai fazer um resumo bem rápido aqui do que eu já falei na primeira aula. E vamos lá para a página 185, depois vamos voltar para 169, mas vai dar tudo certo. Então, resumão aí. Matéria Cristologia, eu acho que todo mundo deva saber, né? Tá bom aí para vocês aí, que vocês estão vendo aí o slide? Estão vendo o slide aí? Dá um joinha aí. Então, bora lá. Cristologia. A definição etimológica de cristologia é a junção de duas palavras gregas, que é o Christos, né, que significa ungido ou Messias, mais logia, que é estudo. O termo Christos provém do termo hebraico Machia. A definição teológica, que eu dei uma melhoradazinha aqui nela, né, é o estudo crítico e metódico na teologia sistemática da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, essas duas definições, a definição simples da palavra que significa e a definição teórica, teológica, né? Jesus Cristo, né? Como eu falei, Cristo não é sobrenome de Jesus, é um título. Então, Jesus é o nome de batismo da personagem histórica que nasceu em Belém. Não em Belém do Pará, junto com a Joelma, não. Cristo é um título, que não é sobrenome, que significa ungido. A gente falou isso no slide anterior. Então, Jesus Cristo é a junção do nome do homem com o título divino. Ok? Então, quando a gente se refere dessa maneira, Jesus Cristo é o Senhor, essa frase envolve uma teologia completa cristológica, né? Que a gente reconhece essa junção do homem com Deus e reconhece que esse ser é o nosso Senhor. Isso traz uma teologia, né, expressa nesse nome. A pergunta que eu fiz para o Lucas aí na primeira aula, por que então o nome da matéria não é Jesuslogia, né? Porque o foco é sobre a obra do Messias, do ungido, e não dos atos do homem Jesus. Os atos de Jesus podem ser vistos e admirados por todos, mesmo os não cristãos. Já Cristo, ou seja, a cristologia, só pode ser compreendido dentro do contexto sistemático de revelação tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Por que a gente não trata a ideia, a matéria de ser Jesulogia? Porque qualquer um pode estudar isso aí. Seria o estudo sobre Jesus. Então, por exemplo, os espíritas podem fazer um estudo sobre Jesus. Eles acreditam na personagem histórica, acreditam que essa personagem ele tinha uma função até espiritual, porém eles não identificam ele como Cristo, como Deus, como ungido. Então, essa definição, Jesuslogia, não serviria para a gente. Para a gente é Cristologia, né? A ideia do Jesus, a personagem histórica, o homem Jesus, ele só faz sentido dentro da Cristologia porque para fazer a outra parte, né? Para formar a natureza hipostática. Então tá lá. Mesmo falando sobre o homem Jesus, o olhar para a junção com o título, o olhar é para a junção com o título Cristo. A ideia é compreender a união hipostática. Então Jesus como 100% homem e Cristo como 100% Deus. Né, Lucas? Não é 50-50 não. 100% de um e 100% do outro. Isso aqui eu estou passando bem rápido aí. Se tem alguém que não assistiu a primeira aula, é um resumão aí em respeito a quem não conseguiu acessar das outras vezes. Mas isso aqui eu já falei outras vezes, tá? Cadê? Ai, meu slide parou?
Então, estava aqui. Ok, ainda na unidade 1. Que eu queria falar da outra vez sobre esse Cristo Pantocrator. Ele está na página, acho que é 36, se eu não me engano. No livro está na página 46 e no slide que eu vou apresentar aqui está na página 34. Então, abre aí o livro na página 46 e 47. O que é esse Cristo Pantocrator? Né? Assim como eu estava tocando esse canto gregoriano antes aqui, o Cristo Pantocrator também é uma obra. Né? Infelizmente, a gente perdeu essa ideia de admirar as obras sacras, né? Tanto da questão de imagens, de desenhos, de música, né? E a gente teve o péssimo hábito de pegar, é o que a gente fala em teologia, de pegar a banheira junto com o menino, com sabonete e jogar tudo fora. Em vez de jogar só a água ruim fora, a água suja, a gente jogou tudo fora. Com esse medo de transformar tudo em idolatria, né? A gente pega uma coisa que foi criada com o intuito pedagógico de nos ensinar e joga tudo fora, achando que tudo é idolatria. Então, muito cuidado com isso. O Cristo Pantocrator é uma obra datada do VI século, encontrada no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, que traz a imagem hipostática. Deixa aberto aí para vocês verem quanto que isso é interessante. Cristo Pantocrator significa todo-poderoso. Como eu falei, imagem não significa necessariamente idolatria, ok? A arte sacra cristã, isso aqui está no livro, essa frase eu copiei do livro. Em suas origens, tem a intenção de ilustrar histórias bíblicas e conceitos teológicos para uma população que era, em sua maior parte, analfabeta e não possuía acesso direto às escrituras. Agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui o quanto que é interessante esse Cristo Pantocrator. Dá uma olhadinha aí como é que está meio disforme esse rosto aqui desse Cristo. Essa parte de cá parece que está olhando, tá olhando reto, essa aqui parece que já está olhando para esse outro lado. Essa sobrancelha já é mais caída, essa aqui é mais altiva, né? Mais para cima. Esse aqui já tem um semblante mais fechado, mais sério. Esse do lado aqui parece que é mais bobinho, mais coitadinho, né? Mas isso aí não foi feito por acaso, não. Olha a ideia. Na verdade, é a junção de duas imagens, metade de uma e metade da outra. Ô, Ruth, desculpa, eu não estou vendo a imagem, não. Tu está comentando, mas pelo menos eu não estou vendo a imagem, não. Não saiu no slide, não. Não está aparecendo a imagem, não? Para mim, não apareceu, não. Uai, então peraí. O que está aparecendo aí na tela? A imagem não significa idolatria. Tá aparecendo ainda isso aí? É. Peraí que eu vou tentar colocar aqui. Então... Apareceu? Apareceu, agora sim. Uhum. Então, beleza. Então, bora ver aqui. Olha a imagem aí. Que é a mesma que está no livro aí na página 46. Se vocês olharem aqui, essa parte aqui, né, ela é diferente dessa outra. Tanto a sobrancelha que é mais caída, mais triste, essa aqui é mais altiva, né? Fazendo um arco aqui. Esse nariz aqui a gente entrando até agora aqui. Esse nariz aqui é diferente desse outro, né? Esse olhar aqui, ele tá mais um olhar altivo, né? De mais seriedade. Esse aqui já é um olhar quase que pedindo alguma coisa. Mas isso tem um motivo, que é esse aqui, ó. Essa obra mostra em arte, né, de forma artística, exatamente a natureza hipostática de Jesus Cristo. Então é a junção, ele pegou essa metade aqui e juntou com essa outra metade aqui. Nesse caso aqui seria Jesus, né? Essa mão aqui abençoando tem um significado também isso aqui. E aqui seria o Messias, seria Cristo, né? Que seria Deus, também tem um significado as escrituras aqui. Então ele pegou metade de um
juntou com a metade do outro, para formar a ideia da união hipostática. Você vê como é que a arte, mesmo uma pessoa não conseguindo compreender essas ideias que a gente está passando aqui, a arte ela tem uma função, uma finalidade fantástica de fazer essa compreensão de forma visual. Né? Então, infelizmente, a gente perdeu essa ideia, né, de trabalhar a arte para o benefício e como eu dei como exemplo aqui, a gente pegou tudo que parecia idolatria e jogou fora. Tudo que parecia que estava sujo na banheira jogou fora. Até o menino foi junto. O sabonete, a água, o shampoo, tudo jogou fora. Ainda sobre a unidade 1, para encerrar, que na última aula eu comecei a falar sobre Calbart. Né? Tá na página 57 do livro aí. Eu acho que quando eu estava falando do Calbart na última aula foi quando o Zoom deu a rasteira na gente, né? Eu estava falando o seguinte, esse livro aí, ele traz dois teólogos que são teólogos neo-ortodoxos. Inclusive, está até na promoção ainda, R$ 99,90 para quem quiser comprar aí 10 livros do Calbart aí na livraria Família Cristã. Tá lá. É muito bom, mas você tem que saber o que ele está falando. Porque senão você entra na onda, você vai embora, daqui a pouco você está falando heresia. Então, o que é a teologia neo-ortodoxa? É a teologia que não é ortodoxa, né? E nem é liberal. Existem vários tipos de teologia, mas para aspectos aqui do que eu vou falar, é necessário a gente comentar só sobre 3. Que é a teologia ortodoxa, que no caso eu acho que somos todos nós, que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante. Existem os liberais, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles não acreditam nos milagres, né, naquelas coisas fantásticas que acontecem na Bíblia ali, eles não acreditam. Nascimento virginal, aqueles negócios ali, eles não acreditam. Mas eles até acreditam que contém a palavra de Deus. E existe os teólogos neo-ortodoxos. Se você for na internet digitar neo-ortodoxia, automaticamente vai aparecer o nome de Calbart, porque ele é considerado o pai da neo-ortodoxia. Numa tentativa de fazer uma defesa, de fazer um contra-ataque contra os liberais, ele aí no meados aí de 1920, ele desenvolveu a sua obra e veio vários teólogos aí acompanhando ele, só que ele viajou também. Para os teólogos neo-ortodoxos, eles dizem que a palavra de Deus ela se transforma. Aliás, a Bíblia ela se transforma na palavra de Deus. Então ele confundiu mais ainda. Ele não considera nem que a Bíblia contenha e nem que ela é infalível e inerrante. Ele considera que a Bíblia se transforma na palavra de Deus. Espera aí que eu vou ter que calar a gente aqui. Então, calei aqui. Então tá, então muito cuidado ao ler esses teólogos neo-ortodoxos. Ok? Uma das frases que eu separei do Calbart aqui, para vocês verem quanto que isso é perigoso. Ele diz aqui o seguinte, não está no livro não, mas uma das frases dele aqui, ó, ele diz o seguinte, que essa frase aí, a Bíblia em si própria não é revelação, mas apenas, e esta é sua limitação, uma testemunha da revelação. Então, para você ver o quanto que isso é perigoso, imagine nos escritos ali o que ele desenvolve de ideias, considerando que a Bíblia não é a revelação, né? Que ele coloca limitações no que a gente considera como revelação bíblica. Ok, isso aí é só para vocês tomarem cuidado. Eu acho que lá na unidade 4 fala sobre outro teólogo que também tem uma ideia neo-ortodoxa, mas ele tem livros fantásticos, que é o Dietrich Bonhoeffer. Inclusive, ele tem um livro que é chamado Discipulado, né? O título que chegou aqui para nós, mas o título original é O Preço do Discipulado. Um livro fantástico, esse sem contraindicação, um livro fantástico para fazer isso tudo dentro da igreja. O Preço do Discipulado. Fantástico. Então, bora lá. Dando sequência aqui.
Então tá, eu coloquei algumas frases aqui para a gente comentar e já ir para outra lição, né? Eu quero comentar. Primeiro, ó, não há cristologia sem soteriologia. Não há cristologia sem soteriologia. Isso aí já está implícito aquela ideia que eu falei para vocês no nome da matéria. Cristologia, né? Que é o Messias ungido, exatamente essa esperança que a gente tinha, ou que agora é esperança completa, né? Já vivida, de que viria um para pagar os nossos pecados. Então, a matéria cristologia, ela não tem sentido se a gente não trabalhar a ideia de salvação. Ela está completamente dentro da matéria soteriológica, da matéria de salvação. Né? Para quem já estudou soteriologia, então, cristologia, a própria ideia de se estudar cristologia, automaticamente você já estuda também, por tabela, a doutrina da salvação. Porque o Cristo ele veio para nos salvar. Né? Se fosse Jesuslogia, como eu falei, não estaria dentro da ideia soteriológica. Você conseguiria estudar a personagem Jesus sem a ideia de salvação que ele trazia. Você pode contar tudo da vida dele. Você pode saber tudo. Mas não necessariamente vai estar dentro da matéria de salvação, da matéria soteriológica. Segunda frase. Não podemos separar o que Jesus fez de quem ele é. Tem muita gente que faz isso. O grande exemplo são os espíritas. O grande exemplo são os espíritas. Aqui na Samambaia, eu acho que é na 606, 604, tem eu acho que é um colégio ali, alguma coisa ali que é espírita. E lá tem uma frase bem interessante, com o desenho do Allan Kardec do lado, que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A ideia deles, se eles tivessem um curso de teologia, a matéria soteriológica deles não falaria sobre Cristo. A matéria soteriológica deles falaria sobre caridade. Então, a ideia deles é que fora da caridade não há salvação. Por quê? Para eles, você só consegue se purificar dos teus pecados fazendo caridade, né? Para pagar os teus pecados de outras vidas, para pagar o teu karma. Então, você não precisa necessariamente de um salvador. O seu salvador, na verdade, é você mesmo, através das tuas ações. Quando ele coloca lá fora da caridade, aí eu complemento, que você mesmo irá fazer, não há salvação. Então, para os espíritas, o processo de salvação é conquistado pelo nosso esforço, ok? Que é uma coisa completamente antibíblica, Nada que a gente faça, que a gente fale, que a gente pague, vou pagar preço. Né? O pastor João gosta muito dessa frase, absolutamente nada do que a gente faça nos dá o direito ou nos dá o passaporte para a salvação. Muito cuidado. Essa terceira frase aqui, que a gente vai trabalhar ela mais para frente, que tem uma parte que fala sobre isso, ser justo no sentido estrito, né, no sentido teológico, no sentido mais revelacional, é ser justificado por Cristo. Muito cuidado, tem várias passagens na Bíblia que se fala sobre ser justo, muito cuidado, porque toda a nossa justiça diante de Deus ela é um trapo de imundícia. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de ser justo, porque a gente pode cair no mesmo erro dos espíritas, de achar que porque a gente é justo, porque a gente está em jejum, porque a gente, como diz aí, eu já escutei uma vez aí, um pastor falando que estava 7 anos sem pecar. Então, muito cuidado com essa ideia, né? Porque essa ideia de achar que você é o justo, né? Se lê algumas passagens se identifica como justo, cuidado. Você é justo quando você é justificado por Cristo. E não é a tua obra que te justifica, é a obra de Cristo. Por melhor que você faça as coisas, tudo que você faz não te garante absolutamente nada, não te dá direito a nada. Agora, encerrando aqui esse resumo da unidade 1,
que são os tópicos, né, que está lá que a gente já falou aqui, os tópicos da unidade 1. O lugar da cristologia na teologia cristã é um lugar central, se você tirar a cristologia da teologia cristã, absolutamente tudo se desmorona. Tudo se desmorona. Espera aí que eu vou silenciar de novo aqui, que eu acho que tem gente falando aqui. Então, se a gente tirar a cristologia da teologia cristã, toda a teologia cristã ela se desmorona. Eu dei aquele exemplo de um grande quebra-cabeça, que a peça principal é a cristologia, né? Se você tirar ela, todas as outras matérias começam a ficar sem sentido, ou meio sem sentido, ou totalmente sem sentido. Tudo depende da cristologia. Tudo depende da compreensão de quem é Cristo. Toda a revelação, como eu falei, ela aponta para Cristo. Toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele é cristológico. E quando a gente se aproxima de Cristo, né, quando a gente começa a se aproximar dele, quanto mais a gente vai identificando e ficando íntimo a Cristo, a gente vê que ele aponta para Deus. Então, quando a gente identifica toda a... Pastor João, dá um sinal aí, o senhor falou alguma coisa aqui? Escreveu. Não, eu pedi, Ruth, eu quero que você faça uma gentileza aí. É porque quando se trata de cristologia, essa parte de Cristo como Salvador, essa parte, inclusive essa ligação, né, da doutrina de cristologia com soteriologia, e eu acrescentaria aí a martiologia, né, estão certamente interligadas. Porém, na nossa disciplina cristologia, eu queria que tu desse um destaque especial. Até o Lucas fez um questionamento, né, naqueles questionamentos preliminares antes de começar a matéria. O Lucas disse o seguinte, eu quero ver o que a Bíblia diz a respeito desses dois pontos aí, o ponto 2 e o ponto 3. A divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Eu queria que tu desse um foco especial, porque eu acho que isso é fundamental nessa questão de entender o problema de cristologia. Problema, entre aspas, né? O senhor diz em relação a passagens que falam sobre isso? Assim, voltado para... Se possível for, né? Se possível for. Na verdade, eu te peço até desculpas por... Aliás, se libere aí, pastor João, de novo. Se libere aí. Que eu coloquei mudo aqui o senhor aqui sem querer aqui. Se libere aí. Tá, oi. Parei de onde? Estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá, assim, a questão da divindade e humanidade, aonde que ela aparece na Bíblia? Por exemplo, a gente tem um apoio bíblico. Lembra? Você deu o exemplo lá do Gugu, legal, beleza. Mas aí o crente, e na sua maioria, não, eu não quero o exemplo do Gugu. Quero saber o que a Bíblia diz a respeito da divindade, da humanidade. Claro, e eu sei que vão ter muitas passagens que dizem isso. Eu queria que você focasse, inclusive, desse esse enfoque bíblico, tá? Se não for possível fazer agora, como você está fazendo a revisão agora, por isso eu pedi, tá, Ruth? Não tem a ideia de dificultar para você, não, até porque, como terá 2 aulas ainda, você teria tempo para isso. Você entendeu o meu pedido? Entendi. Foco no que, para mim, é a complexidade de cristologia. Qual é a complexidade de cristologia? O entender a união hipostática. Como é que pode Cristo ser 100% homem e 100% Deus? Aí eu preciso assim, não, mas na teologia diz isso. Eu estou nem aí, eu quero que a teologia, entendeu? Vá para as cucuias. Eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é o argumento, então, bíblico que a teologia pode ter para fundamentar isso e falar e explicar biblicamente divindade e humanidade de Cristo na mesma pessoa. Foi claro, Ruth? Deu para entender o meu pedido? Não, entendi. Só que é o seguinte, eu tinha dividido aqui essas aulas aqui dentro de um aspecto para a gente tratar o livro todo. Aquela primeira aula, a gente passou um pouco mais dentro do livro, né? A gente falou um pouco disso aqui, um pouco da humanidade. Na verdade, a gente falou desses 5 pontos aqui naquela primeira aula, né? Só que tem um detalhe. Todas as outras unidades, a gente vai sempre estar voltando para cá. Eu deixei para a gente falar na aula 3, para separar só as passagens bíblicas para a gente trabalhar as passagens bíblicas.
tanto que fala sobre a divindade, a humanidade de Cristo, e para falar também, mostrar em todos os livros da Bíblia onde Cristo aparece, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu queria que o enfoque, na verdade, esse lance de onde Cristo aparece, fica parecendo aquela ideia do pregador do Gênesis, ele é o Cordeiro prometido, e segue. Assim, eu queria destaque na união hipostática, entendeu? Assim, que fosse focado união hipostática, né? Inclusive explicar o conceito, a ideia da união hipostática, e aí sim, mas com enfoque, até porque, claro, cristologia, você vai, não, Cristo aparece de Gênesis a Apocalipse. Isso aí talvez seja até mais tranquilo. O complexo da cristologia, para mim, é união hipostática. Entende? Por isso o meu pedido. Não sei se os alunos estão entendendo o meu pedido, depois eles podem estar se manifestando aí para pedirem, se for o caso, dizer, não, segue, toca o bonde. Entendeu? Não, na verdade, o meu pedido é mais por alguns alunos, tá, do que por mim. Tá? Não, eu sei mais do que... Não é essa questão. Mas tá? o seguinte, pastor João, se eu voltar para explicar isso aqui, a gente vai ficar só na unidade 1. Não é voltar. Você não disse que tem um ponto onde tu vai voltar? Ou tu vai voltar... Mas na verdade, cristologia... É o seguinte. Na verdade, é o seguinte, não tem como... Desculpa, estamos falando ao mesmo tempo. Se em cristologia, por exemplo, eu insisto num ponto. Para mim, união hipostática é o grande... como é que eu chamaria? Calcanhar... Não é... Calcanhar de Aquiles não é o caso, né? Não é um termo... Depois da Trindade é a mais difícil. Exatamente. Ou eu diria que elas são, inclusive, entrelaçadas como doutrina, né? Até porque a cristologia... Mas para mim é mais fácil entender 100 mais 100 igual a 100 do que 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Eu sei, mas estou falando assim, mas o problema é que sem união hipostática ou sem Cristo não tem trindade. Aí você tira dos três. Eu vou anotar isso aqui para a próxima aula, a gente volta nisso aqui. Não é, na verdade, não é para agora não, tá? Só porque como apareceu aí, eu resolvi te fazer o pedido agora para você pôr aí na sua programação de aula. Para quem está participando tanto do grupo, que a gente começou a discutir essa questão da união hipostática lá no grupo antes de começar as aulas, né? Então o Lucas aí que participou, o Juliano, o senhor e outros alunos ali que viram estão bem por dentro. Mas eu não vou abandonar. Sempre a gente vai estar voltando aqui, falando uma passagem da humanidade, disso aqui. E eu passei, inclusive a aula está filmada, né? A aula está, melhor dizendo, está gravada da primeira aula. Qualquer coisa eu libero ela de novo, porque senão a gente for falar ponto a ponto de novo, a gente não vai sair da unidade 1. Mas, obviamente, a gente sempre vai estar falando isso aqui. Tá? Porque senão eu não consigo fechar essa aula de hoje. Mas eu vou falar. Beleza? Então, vamos passar para a unidade 4. Dentro da unidade 4, já pode ir para a página 185. Página 185 do livro. Estou tentando transformar... acho que foi a Priscila que falou, né? Que o livro estava meio sem sentido para ela. Estou tentando deixar o livro com sentido agora para ela aí. Para mim, esse comentário aqui do capítulo 5 não tinha que estar aí. Ele diz o quê? Jesus Cristo, o centro. Mas isso ele tratou lá no comecinho, lá na unidade 1. Né? E a gente já comentou sobre isso. Mas eu separei aqui 3 frasezinhas aqui para a gente discutir sobre isso. Eu acho que abre mais um leque aqui da compreensão. Aí na página 185, no segundo parágrafo aí, diz o seguinte: Jesus como centro não somente da teologia. Jesus é o centro não somente da teologia, ou do cristianismo, ou de qualquer sistema de crença. Mas ele é o centro, o coração de absolutamente todas as coisas. O pivô ao redor de quem o universo gira. É lógico que para a gente acreditar nisso, a gente tem que ser ortodoxo, já de antemão. Primeiro a gente tem que ser cristão e ortodoxo. Porque onde é que está dizendo isso? Na Bíblia. Se a gente desconsiderar a Bíblia, se a gente não acreditar na Bíblia,
Então não faz sentido nenhum. Então o pressuposto é que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus, ok? Então em Colossenses 1, dos versos 15 ao 18, diz o seguinte. Colossenses 1, verso 15 ao 18, está aí também na página 185. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência. Colossenses 1, verso 15 a 18. Então, se para a gente a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante, essa frase de cima faz todo sentido. Cristo não é somente o centro da teologia ou do cristianismo. Ele é o centro, o coração de absolutamente todas as coisas, o pivô ao redor de quem o universo gira. Ele sustenta o universo. Página 188. Página 188, no segundo parágrafo também. Continuando o comentário aí. Em muitas questões, como escatologia ou eclesiologia, é possível existirem diferenças significantes entre igrejas, mas ainda assim não haver repreensão mútua entre elas, pois há a compreensão de que é possível ter ideias diferentes sobre estes assuntos, sem que isto afete o evangelho. Mas divergências cristológicas são sempre levadas a sério, e é difícil, por bom motivo, encontrar uma igreja que divirja da definição calcedoniana, sem ser considerada uma seita. Resumindo, a gente pode discordar sobre tudo de Cristo. Se ele vai vir antes da tribulação, se ele vai vir depois, se ele vai tocar o pé no chão, se ele tem cabelo grande, se ele tem barba, se ele voa, se ele desaparece, a gente pode discordar de tudo. Mas se a gente discordar do que foi decidido, depois a gente vai voltar nessa questão dos concílios, né? Como eu falei naquela aula que não foi gravada, a gente muitas vezes é acusado, né? Ah, não, mas Cristo nunca disse que era Deus, isso aí foi decidido pela igreja, nos concílios, eles que decidiram isso. A gente vai ver sobre essa questão dos concílios. Mas se a gente discordar que Cristo é o centro de tudo, né? A gente não é considerado como igreja cristã. Como diz aqui no final aqui, ó, divergências cristológicas são sempre levadas a sério. E é difícil, por bom motivo, encontrar uma igreja que divida dessa definição sem ser considerada uma seita. Ou seja, igreja que não vê Cristo, Jesus Cristo, como 100% homem, como 100% Deus, institucionalmente falando, ela não é uma igreja cristã. Ela não é uma igreja cristã. Não digo com isso que a pessoa não vai estar salva, que ela não vai para o céu. Eu não posso dizer nada disso. Né? Isso aí pertence a Deus. Mas institucionalmente falando, quem discorda dessa união hipostática, 100% homem, 100% Deus, não é considerado cristão. Ok? Tem muita gente que não considera, por exemplo, a igreja adventista como uma igreja cristã. Eu particularmente considero. Nesse sentido eu considero. Apesar de que eles têm um problema com a questão cristológica, que é o quê? E a gente também tem. Olha só que engraçado. Os adventistas, eles não consideram que a obra de Cristo é suficiente para a salvação. Obviamente, eles não vão dizer isso, não está escrito em nenhum compêndio deles, Ellen White não falou isso. Mas para eles, se você não guardar o sábado da forma como tem que ser, você não está salvo. Então, para a salvação para eles é Cristo mais guarda do sábado. Então, para mim, eles têm um problema sério também cristológico. Apesar de que em tudo eles concordam com a gente. Eles concordam com a questão hipostática, eles concordam com a divindade, com a humanidade de Cristo, que ele é o Salvador, que ele é o Messias, que ele é ungido, que ele é... Concordam em tudo. Que ele é Deus, diferente dos testemunhos de Jeová. Né? Os testemunhos de Jeová são seita. Isso aí não tem o que ser discutido. Nesse sentido, eles têm um problema cristológico. Só que eu vejo também um problema nosso aqui em relação à cristologia, que é o problema da santificação, da nossa santificação.
Eu digo das igrejas pentecostais. Porque para muitos, dentro da igreja pentecostal, a santificação ela está dentro do processo soteriológico. Ela está dentro do estudo da soteriologia, da salvação. Como assim? Tem gente que acha que se não tiver santificado, por exemplo, eu já escutei isso diversas vezes. E essas pessoas vivem num conflito interno tão grande, num medo, num desespero, num temor de ir para o inferno todo dia, que é uma coisa de louco. Elas não têm paz. Que é o quê? É os irmãos que acham, por exemplo, não foi numa Santa Ceia, vai para o inferno. Então elas têm que ir lá correndo, se santificar de novo, entrar em jejum e oração, pedir perdão. Opa, reconquistei minha salvação. No outro dia, olhou para uma mulher, desejou. Ai, meu Deus do céu, perdi minha salvação. Então, ela tem que fazer campanha de novo, tem que participar mais ativamente da igreja. Ela tem que levantar de madrugada para orar. Então, o processo de santificação para muitos pentecostais é um processo que trabalha dentro da matéria cristológica. Opinião pessoal minha. Então, essas pessoas não vivem com fé em Cristo, na obra de Cristo. Assim como os adventistas é Cristo mais a guarda do sábado, para essas pessoas é Cristo mais o processo interno de santificação. Observe, eu não estou querendo dizer que não se deva fazer o processo de santificação. Não estou falando isso. Só que tem gente que acredita que por não estar nesse processo, ela perdeu a salvação. Então, nesse sentido, eu vejo também que essas pessoas e muitas igrejas têm problema com a cristologia. Opinião pessoal minha. Comentar alguma coisa aí, pastor João? Tá se coçando aí, passando a mão no pescoço? Não, nesse particular, eu acho que é importante só reforçar o seguinte, tá? Que salvação, no sentido bíblico, primeiro ela ocorre e ela é manifestação da salvação. Então, a santificação, a pessoa só pode ser santificada se Cristo a santificar. Isso vai de encontro exatamente o que você disse, né? E a questão da santificação hoje, a santificação prática, melhor dizendo, né? O que me compete, né? Sede santos porque eu sou santo, uma exigência de Deus, né? Abster-se da carne, do mundo, enfim, né? Dos demônios, de Satanás, essa parte, tá? Claro que essa parte é uma parte que compete ao crente. Agora, concordo que isso não lhe dá mérito, que isso não pode ser atribuída como, ou seja, a minha salvação só vai acontecer à medida do momento em que eu me santifico. Tá? É claro que eu preciso, volta àquela questão do pagar preço, aqui está dentro do pagar preço, entendeu, Ruth? Não, eu paguei preço, eu sou um crentão porque eu paguei preço. E esse pagar preço, Ruth, essa expressão pagar preço, ela tem muito a ver e está dentro dessa questão da santificação. Entende? Ou seja, para muitas pessoas a santificação lhe dá mérito. O fato bíblico é que a salvação ela acontece como, né, parte, digamos assim, da salvação aplicada por Cristo em nossas vidas, né? E aí, por conta dessa salvação aplicada às nossas vidas, como um bom cristão, eu vou me santificar. Ah, detalhe, eu vou me santificar significa dizer que eu não peco mais? Não vejo assim. Tá? Inclusive, eu queria que tu desse uma pincelada, porque está se falando muito nessa questão, sabe? Não se pode chamar um crente de pecador. Não se pode chamar um crente de pecador. Todo mundo é herege. Sim, não se pode chamar um crente de pecador, por quê? E a gente vai entrar nessa questão do pecado daqui a pouco. Porque okay. Tem um problema sério aqui em relação ao pecado. Já a gente vai tratar mais detidamente nele aqui. Eu sempre costumo dar esse exemplo aqui que eu fiquei assustado dentro de uma igreja, numa EBD que eu estava dando. E uma irmã, que inclusive se eu falar alto aqui, ela me escuta, que ela é minha vizinha, de parede, que era líder dos jovens. Ela estava discutindo, dizendo que não, o problema do homem era porque o homem era influenciado pelo meio social. Eu quase desmaiei. Eu quase caí para trás. Eu quase fiz sinal da cruz nela. Porque a partir do momento que você não se reconhece como pecador, acabou toda a Bíblia. Qual a função de Cristo? Se você não é pecador,
Você não precisa de um salvador. Se você não está perdido, você não precisa de quem te ajude a se achar. Se você não está perdido, você não precisa de um salvador. Automaticamente, Cristo não é necessário na sua vida se você não peca. Ou se você não tem isso dentro de você como uma condição adâmica. Né? Eu fiquei abismado. Né? Mas daqui a pouco tem um comentário aqui no livro aqui sobre o pecado. A gente volta a falar sobre isso aqui. Então, na página 188, no item 5.3, ainda tem uma parte aqui que eu achei interessante, que diz aqui o seguinte, o segundo parágrafo aí no item 5.3. Infelizmente, vivemos num tempo em que muitos permitiram que o desejo por bens materiais, o item é Jesus está no centro. Eu acho que deveria ser uma pergunta, né? Jesus está no centro de nossa pregação, página 188. Que a gente vive num tempo que muitos permitiram que o desejo por bens materiais desviasse seu olhar de Cristo. O evangelho da prosperidade anuncia a Cristo não como aquele que nos salva do pecado, mas como aquele que nos salva dos problemas financeiros ou da solidão, ou de enfermidades físicas. Ao reduzir Jesus a um mero instrumento pelo qual confortos materiais e necessidades do cotidiano são recebidos, o evangelho da prosperidade trocou o verdadeiro Deus por um gênio da lâmpada, por um fantoche real que em nada satisfaz os anseios da alma ou as necessidades do espírito. Não queremos dizer com isso que Deus não deseja o melhor para seus filhos. Comentário ainda do livro aqui, tá? Nem queremos dizer que é errado pedir a Deus por uma vida em que nossas necessidades são atendidas. Tá, acho que até aqui tá bom. Esse comentário eu já tinha feito na primeira aula, né? Tem gente, como eu perguntei uma vez aqui pro meu funcionário aqui, rapaz, o que você acha que é aceitar a Cristo? Ele falou, é deixar ele resolver meus problemas. Sem pensar, papum, né? Bateu, levou. Eu falei, boa. Essa aí veio do coração, essa aí veio do céu, né? Mas tem muita gente, no caso dele, que não frequenta igreja, ok, sem problema. Eu estou evangelizando ele já tem alguns anos. Eu acho que ele tá pior um pouco, tá mais herege, mas confio ainda na obra do Espírito Santo aqui. Mas tem gente dentro da igreja que acredita nisso. Fielmente acredita nisso. Que o papel de Cristo é te abençoar e te dar tudo que você quer. Tá doente? É porque você está em pecado. Se bateu o carro, é porque você está em pecado. Aconteceu isso, está em pecado. Ou seja, é uma ideia inversa, mas ela está dizendo o quê? Se você estiver com Cristo, nada de ruim vai acontecer contigo, só coisa boa. Então, nesse caso, você tira o foco da ideia de salvação e coloca ele como um gênio da lâmpada. Né? Um garçom, um realizador de pedidos instantâneo. Então, muito cuidado com isso. Esse assunto também vai voltar aqui. Né? Agora, vamos voltar lá para a página 151. Eu comentei lá no final e estou voltando porque a gente já tinha falado anteriormente da questão de Cristo como centro, né? Da cristologia como centro. Então, eu peguei logo o final para tratar sobre isso aqui. Página 151. Beleza. Página 152. Que diz aí o seguinte, item 1.4. O problema do pecado. É que a gente estava falando sobre isso aqui. Se você não souber, se a gente não souber a gravidade do que a gente cometeu e comete, o papel de Cristo, o que Cristo fez na cruz, vai perder o valor. Então, é por isso que eu tenho um grande problema, e eu bato sempre nessa tecla de não deixar vocês esquecer que nenhum de vocês presta. Que ninguém vale nada. Que ninguém vale uma balinha mastigada, pisada no sol quente. Por quê? Se vocês esquecerem isso, se vocês começarem a achar que são a cocadinha do Senhor, que são a trufa recheada, automaticamente a gente corre um risco como pecador, como ser humano. E eu não estou falando isso para vocês não, tá? Estou falando isso para mim também. O maior ouvinte aqui das minhas falas aqui sou eu mesmo. Então, muito cuidado de se achar que tem valor demais. Porque no momento que você começa a se desconhecer ou não se reconhecer como um pecador miserável, cego, surdo, mudo, aleijado, manco, nu, pobre, tudo que não presta, automaticamente a função o valor daquilo que Cristo fez começa a se apagar lentamente.
Então, quanto mais a gente tiver consciência de que aquilo que a gente fez e faz tem um preço espiritual gigantesco e impagável, nunca perca isso de vista. Que o que a gente fez, faz e a nossa condição, a gente tem uma dívida impagável. Não, mas Deus conhece o meu coração. É por causa disso que tu vai para o inferno, miserável. É porque ele conhece. Se ele não conhecesse, ele dava um tapinha nas costas e te mandava para um lugar bom. Então, muito cuidado com essa ideia antropocêntrica de achar que o homem é o centro de tudo, de achar que você é bom, que você só faz do jeito que faz porque você não teve amor do seu pai, porque você nasceu numa comunidade, porque você não teve oportunidade, porque você foi discriminado pela sua cor. Não. Você faz o que você faz porque você é pecador, porque tu não presta. As situações só servem para manifestar a podridão que existe dentro do teu coração. As coisas não te influenciam, ou melhor dizendo, não determinam nada que você vai ser ou fazer. Elas só manifestam aquilo que você já é por dentro. Não tem nada de assustador nisso. São doutrinas humanistas que defendem isso. A psicologia, a sociologia. Não, o homem é o que é por causa do meio social. Psicologia. Não, o homem é o que é por causa dos traumas que ele passou, né? Por causa da influência do ambiente. Não. A Bíblia é completamente contrária a isso. O homem é o que é por causa que ele é pecador. Sempre vai querer o que não presta. O coração dele é inclinado para o mal desde sempre. Então, muito cuidado com essa ideia, que aí é onde o pastor João falou agorinha. Todas as doutrinas, elas se encaixam na doutrina cristológica, que é a doutrina da ramartiologia, a doutrina do pecado. Se você não estudar ramartiologia, você não vai entender qual é a função de Cristo e não vai saber o quanto que era impagável essa dívida que você gerou. Rapidinho aqui, pastor João, só fechar aqui. Se você não estudar sobre Deus, a teontologia, você não vai nem saber por que o que você fez feriu aquele ser. Porque você não vai saber o quanto que ele é santo. Então, todas as coisas dependem, para a gente compreender o todo, essa gravura como um todo, depende dessa noção. A ramartiologia, para você compreender a cristologia, você depende da ramartiologia, que depende da teontologia. Para compreender Cristo, você depende da teontologia. Para compreender a teontologia, depende da cristologia, e por aí vai. Então, por isso que é tão importante estudar isso. Mas não percam de vista, nessa questão aqui do item 1.4. Vocês não prestam, ok? Da aula de hoje, leva isso para a cama. Vocês não valem nada. Fala aí, pastor João. Tá, eu só queria que tu reforçasse nesse particular, que é o pecador que foi salvo. Eu acho que isso expressa bem o que é o crente, né? O crente é o pecador que foi salvo. Eu queria que tu desse uma pincelada nesse particular, entendeu? Por exemplo, eu sou pecador, porém eu sou salvo. Como explicar isso? E detalhe, eu continuo como pecador por causa do que a Bíblia chama de carne, os teólogos chamam de pecado original, alguém chama de natureza pecaminosa, é exatamente o que tu tá batendo aí, né? Chamando de ruim, que não presta, exatamente dentro disso, né? Diminuindo a gente se sente realmente o que a gente é. Entendeu o meu pedido de novo? Assim, repete a pergunta aí. Como explicar essa questão? Porque nós somos pecadores, até usamos a expressão lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós somos salvos por Cristo. Ponto. Se discute isso. Está lavado, mas tem uma catinguinha que não sai de jeito nenhum. Porém, aí eu preciso entender o seguinte: como lavado eu sou salvo, né? E eu sou salvo. Ponto. Isso aí também não se discute, né? Fora de questão. Mas eu sou salvo, ponto, ou 3 pontinhos, né? Porque tem muito assunto. Porém, eu continuo pecador. Como compreender isso? Tá. Deixa eu voltar aqui para ver minha cara aqui. Deixa eu escrever aqui, porque eu começo a falar e esqueço que aqui. Tá, eu vou ler o restante aqui. Uma frase para sintetizar. Salvo, porém pecador. Boa.
Deixa eu terminar de ler esse parágrafo aqui, porque ele traz essa ideia, eu vou dar uma explicação explanada em cima dele aqui. Ele diz aqui o seguinte, item 1.1 da página 152. Na teologia protestante, o grande problema que o pecado apresenta é que o pecado não é uma ação singular, mas um modo de vida. Não somos simplesmente pessoas que ocasionalmente pecam, mas pecadores. Pessoas que vivem continuamente pecando, escravos do pecado, controlados por desejos carnais, orgulhos e vaidades, nossos ressentimentos e obsessões. Quando Adão e Eva pecaram, sua ação não foi um ato singular cujas consequências foram limitadas a eles mesmos. Por causa do pecado, toda a humanidade após eles nasceu em servidão ao pecado, sem condições de resistir suas tentações. Então, bora lá. Eu vou viajar um pouco aqui, pastor João. Vou dar alguns exemplos aqui que eu crio na minha cabeça aqui para que essas coisas fiquem mais visíveis, né, na minha compreensão. E depois vou tentar sintetizar tudo respondendo essa pergunta que o senhor fez aí. Imagine o seguinte, pegando essa ideia de que Cristo pagou nosso preço, o preço de uma dívida impagável. Eu comentei, eu acho que foi na segunda aula, né, naquela aula sabotada pelo Zoom, que a gente, como é que foi que eu coloquei? Que a gente tinha uma dívida, né, que a gente tem uma dívida que a gente não tinha noção do valor dela, mas que era completamente impagável. A gente podia viver, ou pode viver aqui uma eternidade, 2.000, 10.000 anos, fazendo tudo que é certo, servindo aos outros, servindo a igreja, sendo pastor, fazendo o que a gente quiser. Que essa dívida, nem de perto, ela começa a ser paga. Nem o juro mensal a gente consegue pagar dessa dívida. Então, esse senhor justo, que absolutamente no universo dele nada fica para depois, e não existe esse jeitinho brasileiro no universo dele. Então, você fez, você vai pagar. Você quebrou, você vai consertar. Então, para esse Deus justo, que sabia que o preço dessa quebra da lei dele era impagável pelos homens, ele mesmo providenciou um para pagar, que foi o próprio Cristo, né? Por quê? O que a gente poderia fazer para Deus que pagaria, vamos colocar isso entre aspas, pagaria alguma coisa para Deus? Né? Não, eu vou ser bom. Tá, mas bom com quem? Deus não precisa de você para fazer bondade sobre a terra. Logo você, Deus tinha feito logo a Madre Teresa de Calcutá ser trigêmeas. Né? Tinha colocado Mahatma Gandhi para ter duas cabeças. Sei lá. Vai precisar de você. O que você faz? Quem é você? Absolutamente nada que a gente faça tem condição de chegar perto do pagamento de absolutamente nada. Só que tem um detalhe. Se Deus fosse cobrar da gente exatamente o preço do que a gente deve, o que teria acontecido? A extinção de toda a humanidade. Absolutamente a extinção, porque a única coisa que a gente pode dizer que tem valor, porque sem ela absolutamente nada a gente consegue fazer, pensar ou ser, é a vida. Então a coisa que mais tem valor para a gente é a nossa própria vida. Então se Deus fosse cobrar, não senhor, eu faço um pão de queijo para o senhor, não, eu não como. Não senhor, eu vou fazer a caridade aqui para o lado, não precisa não, que eu vou fazer essa pessoa ali acertar na loteria. Não, senhor, eu vou absolutamente nada. Não dá para fazer nada, não dá para prometer nada. Se Deus fosse cobrar da gente, era falar, vem cá, me devolve tua vida. Pum, acabou, extinto. Aí entra uma ideia aqui nessa questão que eu escutei uma vez, não lembro quem falando isso, mas eu lembro da minha resposta, que falou o seguinte, criticando Adão e Eva, né? E a pessoa estava questionando esse preço que ela pagava hoje por causa disso. Aí entrou na ideia de maldição hereditária, né? Que você vai pagar durante 3 ou 4 gerações, não sei o quê. Eu não quis discutir a questão de maldição hereditária, mas eu falei para ela o seguinte, vamos lá. Você não acha justo, então, pagar o que teu pai fez, o que teu avô fez, o que teu bisavô fez, ou o que Adão fez? Beleza. Mas tu já parou para pensar que se Deus tivesse cobrado no teu avô, teu pai não existia? Se Deus tivesse cobrado no teu avô o preço do que ele fez, teu avô não existia, teu pai não existia, você não existia. Se tivesse cobrado no teu bisavô, teu avô não existia. E se você for voltando, ele tivesse cobrado em Adão, não existiria ninguém. Não existiria ninguém. Aí a pessoa ficou assim, eu não quis entrar muito na questão de maldição hereditária, nem vou entrar aqui,
Mas a questão é simples. Apenas um conseguia pagar esse preço pela humanidade. E para a gente é fácil. Eu não preciso guardar segredo de quem é. Jesus Cristo. Então, esse Deus que desceu, encarnou, e aí sim, ele, um sem pecado, carregou o pecado de todos sobre o madeiro. Esse justificou toda a dívida diante de Deus, toda a dívida da humanidade. Inclusive, tem uma parte aqui que a gente vai discutir daqui a pouco. Vão pensando aí, já vão esquentando os motores aí. Cristo morreu por toda a humanidade ou só por alguns? Vão esquentando os motores aí. Daqui a pouco aqui o livro discute sobre isso. Então, tentando resumir a ideia aqui do pastor João, né, como compreender que o pecador é salvo. A questão aqui, pelo menos para mim, é simples, que é o seguinte: qual é a nossa função hoje? Desculpa, Ruth, desculpa, mas não é essa a minha expressão, não. Tu anotou errado aí. Não é como compreender que o pecador é salvo. Na verdade, é como compreender que o salvo é pecador. É de trás para frente. É, exatamente, que muda tudo, entende? Por isso que eu foquei assim, o cristão, a pessoa que, vamos usar a nossa linguagem, que aceitou a Cristo, ele foi salvo, tá? Porém, salvo, tá salvo, ponto. Porém, ele continua pecador, por isso que não é o contrário, porque aí a gente vai falar de soteriologia, entendeu? Eu quero falar do efeito do pecado, ou da continuidade do pecado, ou permanência, melhor dizendo, do pecado, né? Sobre a vida do crente, do cristão, do salvo. Por isso que tem esse verso aí. Como compreender, então, que salvos são pecadores? Sim, exatamente. Isso aqui, filosoficamente, eu já quebro isso aqui da seguinte forma. Se a gente não conseguir compreender que salvos podem ser pecadores, automaticamente a gente coloca a ideia da salvação na questão do pecado ou na falta do pecado. Aí eu acho que a gente volta para a mesma ideia da santificação, né? Isso aqui eu estou filosofando. Então, essa frase, como salvos são pecadores. Aliás, como salvos podem continuar sendo pecadores. Então, eu não ligo a questão, a gente não pode ligar a questão da salvação à questão do nosso pecado. A questão da salvação não está ligada ao que a gente faz ou deixa de fazer. Está ligado com a obra de Cristo. Agora, como a gente consegue acessar essa salvação, mesmo continuando sendo pecadores, e continuaremos sendo até o último instante da nossa vida, né? Até o último momento, em atitudes, em ações, pensamentos, desejos, inclinações. Como compreender, então, que a gente vai ser salvo? Essa ideia, eu vejo que a gente tem dificuldade de compreender isso, porque a gente liga automaticamente a salvação, e é uma tendência humana, ao que a gente faz. A gente, querendo ou não, a gente quer trazer a sardinha para a gente mesmo. Então, eu não vejo dessa maneira. E eu acho que a gente não deve ver também. Vamos lá para Adão e Eva antes do pecado. Ali a gente não trataria a ideia de salvação antes do pecado, porque eles já viviam no estado que a gente vai viver depois da gente receber corpos glorificados. Então, tudo o que eles faziam, o que eles sentiam, o que eles pensavam, as capacidades dele eram dedicadas, eram inclinadas para realizar a obra de Deus. Isso já era natural. Então, eles já estavam no processo de salvação. Eles já nasceram salvos, vamos colocar assim, né? Só que o que aconteceu com eles? Que todo mundo sabe, pecaram. Então, toda a vontade, toda a capacidade que eles tinham começou a querer trabalhar em prol de si mesmo, em prol do próprio reino. Então, essa inclinação é que nós temos. Aonde é que aparece Cristo aí? É exatamente para nos mostrar como o segundo Adão, ele é o segundo Adão, a forma correta e ideal de se viver, a forma espiritual de se viver. Ou seja, Cristo ele cumpriu aquilo que Adão não conseguiu cumprir em sua totalidade. Ele mostrou na materialidade a manifestação plena da espiritualidade, da divindade. Então, quando a gente aceita Cristo, não quer dizer que automaticamente a gente vai deixar de ser pecador ou que automaticamente a nossa vontade vai mudar. Não. Aceitar a Cristo, nesse termo vou colocar entre aspas, porque isso pode ter várias compreensões, é aceitar, primeiro, que é pecador e que toda a tua vontade é inclinada para o mal, e aceitar que você merece o inferno por causa disso, que absolutamente nada do que você faça vai te levar para lugar nenhum bom. Ok. Aceitar a Cristo e aceitar que ele veio pagar o que você fez. Ponto. A partir daí começa o processo de santificação.
que também não tem nada a ver com a tua salvação. Nesse momento, a gente começando a olhar para Cristo e vendo a obra dele, vendo quem ele é, e tentando se transformar à imagem dele, a gente vai estar fazendo o caminho contrário que Adão e Eva fizeram. Eles fizeram um caminho para sair do paraíso. A gente está olhando para Cristo e seguindo os rastros dele para voltar para o paraíso e voltar a ser o que Adão e Eva eram antes do pecado. Então, nessa questão, tentando aqui, estou viajando muito aqui, mas tentando voltar na questão do pastor João aqui, como compreender que salvos são pecadores? Porque você não é salvo por causa que você deixou de pecar. Você é salvo porque reconheceu Cristo pagando um preço que você não conseguiria pagar pelo pecado que você já carrega na tua genética, vamos colocar assim, e que sempre irá fazer, sempre irá querer. Então você é salvo não é porque deixou de pecar. Você é salvo por causa da obra que Cristo fez. Então, continuando seguindo ele, mesmo com os teus pecados, com as tuas inclinações, né? No processo de santificação, obviamente, o que se espera é que nesse processo você deixe lentamente de cometer pecados, em nível, né? Vamos colocar assim. Antes você era 100% pecado. Vamos dizer que agora você é 99%, né? Pecador. 1% está santificado. Mas jamais nessa história, nessa existência nossa, a gente vai ser 100% limpo. Não tem como. Então, um salvo, ele continua sendo pecador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque não é o pecado ou a falta do pecado que vai te salvar. O que vai te salvar é a obra de Cristo. Então, por isso que essa frase eu não vejo incoerência nessa frase. O salvo é pecador até o último instante. A gente não recebeu o corpo glorificado, mentes glorificadas, né? A gente só vai receber isso lá em cima e para voltar a ser exatamente como Adão e Eva eram. Né? Toda a nossa inclinação e vontade vai ser para servir ao reino de Deus, não mais a nossa vontade. Só lá do outro lado. Enquanto isso, eu já estou querendo aqui fazer outra coisa, eu já estou querendo... Né? Minha inclinação aqui já está me mandando para outra coisa, para outro lugar. Que não tem nada a ver com ficar falando besteira aqui para vocês. Né? Contando coisa aqui, imaginação minha. Respondeu, pastor João? Sim, respondeu. Essa é a ideia. Porque, como eu te falei, eu levantei essa questão porque hoje é uma coisa inadmissível para muitos, entendeu? Estou ouvindo, pessoal, só vou pegar uma água aqui. O pessoal aí, os santificadões, vamos dizer assim, aí antes, abrindo um parênteses aqui, o meu riso foi porque tu falou do 99%. Quase que eu cantei a música do Wesley Safadão. E eu lembrei da música. Foi isso que eu ri, tá? Só para que eu ri. Eu ri aqui, quase assim, que eu canto. Em off, sem áudio. Aí eu ri, estou só explicando meu riso, tá? Porque tu falou 99 mais 1%. Então é isso, é como existe hoje uma linha, tá? Se levantando, dizendo o seguinte, ó, a quem Cristo salvou não pode ser mais chamado de pecador. Eu também não vejo assim. Eu vejo da forma que você vê, até porque eu vejo que a natureza pecaminosa, ao que a Bíblia chama de carne, ela permanece em nós. Isso significa dizer, tá, que por essa natureza pecaminosa existir em mim, eu continuo pecador automaticamente, pelo simples fato da natureza pecaminosa, também chamada de pecado original, permanecer em mim. Tá, aí por isso que eu pedi para tu pincelar essa questão, é porque aí fica difícil compreender. Peraí, eu sou salvo ou sou pecador? Não, eu sou salvo, porém continuo pecador, e até porque a salvação, para mim, ela acontece instantaneamente e, ao mesmo tempo, ela é progressiva, no sentido de que, tá, ela só se consumará, por assim dizer, com a glorificação, né, que é a última etapa da salvação. Glorificação é a etapa da salvação? É a etapa da salvação. Não tem como um corredor, né, e Paulo usa muito essa figura como né, propriedade que tinha, conhecimento que tinha dos Jogos Olímpicos que aconteciam na sua época. Ele fala com muita propriedade assim, ó, que ninguém é ganhador sem chegar ao fim, né? A linha de chegada, não existe isso. Então, mas é salvo. Eu não estou dizendo aqui, gente, que vai ser salvo lá e que não é salvo agora. Não é isso que eu estou falando, tá?
A salvação, ela acontece agora? Sim, ela acontece agora. Porém, ela se consumará com a glorificação, quando Cristo voltar e arrebatar a igreja. Claro, porém, até lá, eu continuo com a natureza pecaminosa, portanto, um pecador. É assim que eu vejo também, tá? Eu sei que tem gente que vê diferente, eu levantei essa questão justamente por isso, para a gente dar uma reforçada nesse sentido, para a pessoa, ou pelo menos para manifestar o meu pensamento. Eu acho que ele vai de encontro, de acordo com o que você falou. Mas Valeu, se a pessoa... Eu vejo muito isso, e o senhor também deve ver. Se a pessoa ela perder essa noção, ela vai virar os judeus que Jesus... Eu acho aquilo maravilhoso quando eu estou lendo. Jesus tinha misericórdia da prostituta, do endemoniado, de tudo quando era tipo de gente. Só não tinha misericórdia daqueles que se achavam certos. Ele já chegava na voadora, martelo rodado. Eu até imagino a bata dele voando e já derrubando, já dando no pescoço. Todos os outros ele tinha misericórdia. Aquele que cuspia santidade era tapa na orelha. E hoje a gente vê nessas igrejas aí, por isso que eu disse que nas igrejas pentecostais, um grande equívoco e um perigo gigantesco são dessas pessoas que acham que santificação está dentro da soteriologia, dentro do processo salvífico. Não está. Você deve fazer, deve, mas isso não te garante nada. Porque senão você automaticamente vai apagando Cristo e vai colocando a luz sobre você. Em cima do que tu falou agora, eu estou lendo um livro do John MacArthur, A Outra Face de Jesus, né? E ele enfatiza justamente isso, né? Jesus, por exemplo, para um doutor da lei, ele atirava e perguntava depois, meu irmão, se o cara tinha sentido o tiro. Era como tu falou, era pescotapa, tesoura voadora. Depois, quando você pega o capítulo 3 de João, você vê, chega Nicodemos, talvez uma das pessoas mais renomadas, né? Um dos maiores biblistas que poderiam existir da época, e ele vai falar com Jesus. Jesus já chega de sola em cima dele, não é aliviando. Claro que aí Jesus, como conhecedor que era da natureza das pessoas e sabia usar muito bem a didática, não estou querendo dizer com isso que Jesus fazia isso porque era um ignorante. Não, estou falando que, reforçando o que tu disse, né, que na verdade Jesus, quando se tratava de um ignorante, né, de uma pessoa que se humilhava perante ele, o tratamento que ele tinha era diferente de quando ele tratava de um cara que era conhecedor da lei, por exemplo, e que vinha dar uma de gostoso para cima dele. Entendeu? Ele chegava, de fato, de sola, né? Que é para a pessoa saber, né? Para a pessoa sentir. E ele, de fato, batia para a pessoa sentir. E quando você vê o tratamento que ele dá com um pecador, né? O ignorante, o menos instruído, que se humilhava perante ele, o tratamento é totalmente diferente. De fato, Jesus fazia isso. Hoje, quando eu vejo isso, eu fico até triste, né? Pessoas que dizem assim, isso se esconde atrás de vários pensamentos. Pessoa que diz assim, eu sou crente há 30 anos. Isso, para mim, já está revelando a pontinha, né? Então, pessoa que acha, por exemplo, eu não tenho tatuagem, eu vou para o céu, você não vai. Eu não bebo, vou para o céu, você não vai. Você não está na igreja, eu vou para o céu, você não vai. Né? Eu não faço isso. Eu só uso saia comprida, você só usa essas... Então, esse tipo de coisa está mostrando que você está colocando a ideia de salvação no que você faz, no que você é. Isso é um perigo. Perigo, perigo, perigo. Avançando aqui. Cristologia, né, Ruth, só existe por causa disso, né? Só estamos tratando de cristologia porque a cristologia, não como ciência ou como disciplina, mas como fato, né, da história. Ela só aconteceu para que a salvação chegasse até nós. Ela é exatamente o plano de Deus em execução para nos salvar. Isso é a cristologia propriamente dita. Entenderam aqui a minha filosofia cearense? Entenderam? Vamos lá, página 152 aqui no último parágrafo aí. Outra coisa que eu selecionei aqui para a gente ler aqui, para fechar essa ideia do problema do pecado. Diz aqui o seguinte,
Este controle total que o pecado exerce sobre as pessoas é um problema sério por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Deus é infinitamente justo e precisa castigar todo o pecado. Ao quebrarmos os seus mandamentos, ao ferirmos e prejudicarmos as pessoas ao nosso redor por causa do nosso egoísmo, ao destruirmos nossos próprios corpos, através do excesso, estamos transgredindo contra a ordem natural que Deus impôs à realidade. O pecado nos torna, portanto, inimigos de Deus, alvos de sua ira e objetos de castigo. Ao listar obras da carne, as ações da natureza, tal, aí vocês estão vendo aí no livro aí, Paulo dá uma continuada. Tem muita coisa aí, não dá para ler tudo, né, pessoal? Mas, enfim, questão do pecado, a martiologia, se a gente tiver a oportunidade de voltar aí, a gente vai falar sobre ela. Nunca se esqueçam, para a aula de hoje, esqueçam tudo, só não esqueçam. Sou pecador, miserável, não presto, vou para o inferno, mereço o inferno e preciso de Cristo. Esqueceram tudo. Eu tenho 32 anos de crente, viu, irmão? Não esqueça disso não, por favor. Só não usa para dar carteirada, porque quando eu escuto isso é carteirada. Eu pago preço. Eu pago preço. Sabe o que eu acho engraçado? Em igreja, principalmente igreja pequena. Por exemplo, campanha de oração. Beleza. Aí tem aquele irmão que só foi uma vez. Campanha era 30 dias. Aí os irmãos que foi 28, já começa a olhar para aquele irmão torto. Se ele tiver um cargo, se ele tiver alguma coisa, ou seja, já começa aquela discriminação. É a turma dos santões, né? E já vai excluindo ali o miserável. Meu irmão, muito cuidado com essa santidade que você acha que está em você. Então, bora lá. Página 153, item 1.2. A solução para o problema do pecado, eu já expliquei aqui naquela pergunta que o pastor João fez, é a expiação. O que é a expiação? É alguém pagar pelo preço de uma coisa que você fez, né? É a obra expiatória de Cristo. Em relação à expiação, o que eu estava falando, os calvinistas, eles acreditam que a expiação é limitada, ou seja, Cristo não morreu por todos. Nós, como bons arminianos, aliás, vocês, como bons arminianos, vocês acreditam que a obra de Cristo é ilimitada, né? A expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todo mundo. Tá? Mas... Não pode esquecer que tem 2 hereges aí no grupo, tá? O Eliasete, professor, quem mais? Você, o Eliasete e você. São os 2 hereges do grupo. Por quê? Porque são calvinistas. E calvinista, na minha visão arminiana, é o quê? Herege. Vai pro inferno. Ardendo mármore do inferno. Então, bora lá. Deixa eu ver, sobre o item 1.2. Tá, na página 154, na penúltima linha. A crucificação de Jesus foi a concretização do plano salvador de Deus, o cumprimento daquilo que havia sido prometido pelo profeta Isaías. A importância da cruz está no fato de que nela Cristo assumiu o nosso lugar perante a terrível ira de Deus. Ou seja, aquilo que eu falei, no universo de Deus, vai ter que pagar. Quem vai pagar? Alguém. Você pode até estar perdoado, mas alguém tem que pagar. Quem foi? Né? Ah, foi meu pastor, o Zequinha. Foi não sei quem. Não. Só Cristo tem a carteira cheia para pagar o preço dessa conta aí. Viu? Terrível ira de Deus. E Deus, tendo executado sua justiça sobre o corpo de Jesus, pode agora nos tratar com uma misericórdia que jamais receberíamos se a questão dependesse de nossos próprios méritos. Isso aqui eu lembro do pastor Marco Feliciano. Eu falei isso na primeira aula, mas vou repetir aqui para ficar gravado. Que ele estava, não sei exatamente o que é que ele estava pedindo lá, mas ele, na oração dele, ele dizia assim: isso quem está te pedindo sou eu, Deus. Marco Feliciano. Eu falei, eita! Eu falei, bingo! Porque, rapaz, se tu se apresentar diante de Deus sem a imagem de Cristo na sua frente, você não vira nem cinza, você desaparece. Você é desintegrado. Então, Cristo veio exatamente para que Deus começasse a olhar para a humanidade com as lentes de Cristo na frente. Então, ele pegou os óculos da obra de Cristo e coloca para olhar para a gente. Porque se ele olhar para a gente sem os óculos de Cristo, fogo, tchau. Marco Feliciano, cuidado. Então tá, na página 155.
Observem as últimas palavras dessa passagem. A graça pela qual somos justificados gratuitamente não é uma consequência da misericórdia divina. A graça, como somos justificados gratuitamente, não é uma consequência da misericórdia divina, mas da justiça divina. Deus, ao nos salvar, se demonstra justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus está nos salvando, não é porque ele é justo, ele olhou para a nossa justiça e viu, nossa, mas como ele é bonzinho, vou trazer ele para o céu. Não. Ele está nos salvando porque ele é justo, que ele viu justiça na obra de Cristo. E você vem a reboque. Você vem na carretinha tomando vento na cara. Você não vem dirigindo o carro, não. Porque tem gente que acha que é, né? Então, muito cuidado. Então, a justiça de Deus não é por aquilo que você fez. A justiça é pelo que Cristo fez. Então, você é salvo pela justiça aplicada a Cristo. E como é que ele foi justo com Cristo? Moendo ele na cruz. Quero que cada um de nós merecia ter morrido daquele jeito lá. E pior um pouquinho, né? A misericórdia de Deus jamais cancela a sua justiça. Todo pecado cometido na história da humanidade, desde sua origem até o último pecado do último ser humano, precisou ser castigado e foi castigado em Jesus Cristo. Não há perdão dos pecados sem que haja castigo. Não há perdão dos pecados sem que haja castigo. Então, quando a gente peca hoje, pede perdão, é perdoado. Ok, mas somos perdoados por quê? Porque teve um que morreu lá na cruz, que já sofreu, já pagou esse pecado que você já ia cometer. Ele foi o cordeiro que foi morto lá na eternidade. Então, antes de você achar que cometeria isso, ele já sabia, você já tinha cometido na eternidade e ele já pagou. Só que tem um detalhe. Quem continua pecando está crucificando Cristo novamente. Né? Nessa ideia, se Cristo tivesse aqui, a gente pegava ele e colocava no madeiro de novo. Então, muito cuidado. Não há perdão dos pecados sem que haja castigo. Alguém tem que ser castigado. Há perdão não é só porque você chorou e continuou fazendo, não. É porque alguém está pagando. Porque alguém pagou. E se esse alguém que foi Cristo, o único que pode pagar, se você não o segue, você não será perdoado. Ok? Então, muito cuidado. Você só é perdoado por causa da justiça que foi aplicada em cima de Cristo. Não é por causa do seu choro, do seu desespero, do seu catarro escorrendo. Ah, Senhor, o Senhor sabe da minha sinceridade. Não. Isso aí para Deus Ele não te dá nem o lenço para você secar o catarro. Ele te perdoa se você quiser se transformar à imagem de Cristo. Sim, perdoa... mas e aí? Morreu por todos ou só pelos eleitos? E aí? Vamos brincar de calvinismo versus arminianos de novo? Isso é uma coisa para vocês lerem a Bíblia e decidirem. Eu acho que ele fala um pouco isso aqui na página 5.6. Deixa eu ver aqui. Ah, não fala não. Mas se a gente for analisar, ele morreu por todos os eleitos. Então, aqueles que Deus deu para ele lá na eternidade. Mas na verdade é o seguinte, é porque o problema com o calvinismo, do calvinista e do arminiano, é um problema de preconceito e de orgulho. O calvinista se acha demais e o arminiano não gosta disso e quer jogar ele no inferno. Né? Mas Cristo sabia desde sempre quem ia aceitar ele ou não. Isso aqui só tá... O filme já passou. O placar já está escrito. O placar já está escrito. A gente só está vendo a reprise. Então, Cristo sabe. É como se fosse um jogo de futebol, uma final de campeonato, que já passou. Vamos colocar aí, pastor João, ficar alegre aí. O Flamengo ganhou a final do Mundial de 2-1. Né? Era o Liverpool, né? Ganhou de 2-1. Vamos imaginar isso aqui, na eternidade. Ganhou de 2-1. Aí, até os 45 do segundo tempo, estava 1-0 o Liverpool. E você desesperado, se descabelando. Só que Cristo estava tranquilo. Aí, beleza, virou aos 48 para 2-1, Flamengo campeão. Aí eu vou te entregar a fita. Você não assistiu o jogo. Mas eu te entrego a fita, não, o pendrive para você assistir o jogo. Quando você vai assistir, tudo que acontece no jogo, você sabe que o Flamengo foi campeão, ganhou de 2-1. Então, se o goleiro foi expulso, se o Gabigol quebrou o pé, se outro time está jogando melhor, aquilo não te estressa, porque você sabe o resultado final.
Então, Cristo, ele sabe quem foi expulso, quem jogou, quem não jogou, quem levou a sério, quem deu carrinho, quem deu tapa no juiz. Se o juiz foi comprado, ele sabe tudo. Então, lá na eternidade, ele sabe quem são os eleitos. Então, ele só morreu por esses, que ele sabia que iriam aceitá-lo. Nesse sentido, eu não vejo briga entre calvinismo e arminianismo. O problema é que os ultracalvinistas dizem, quando Deus criou as coisas, pegou daqui para cá, de você aí, cabeçudo, daqui para a esquerda, todo mundo vai para o inferno. Daqui para a direita, todo mundo vai para o céu. Ei, e pronto. E aproveitando aqui para confirmar a tua nova heresia criada por ti, que eu a defendo também, portanto, sou um herege nessa. Na verdade, é a junção das duas ideias. A ideia prevalecente é exatamente a junção das duas. Ou seja, a briga calvinista e arminiana ela sempre será uma grande bobagem, né? Bobagem. Porém, continua sendo, para os arminianos, os calvinistas continuam sendo hereges, e o mesmo acontece em relação aos calvinistas. Ou seja, uma briga inútil, totalmente inútil, quando o fim, na verdade, é a junção das duas, que foi o que tu acabou de fazer, não foi? O que tu fez aí, Rui? Tu juntou as duas linhas de Calvino e Arminio, uma hora dessa, estão jogando xadrez lá no céu. Ixi! Aí também é demais. Só que as peças do xadrez é feita de mais de anjo. Estão morrendo de rir da gente lá. Mas tá. Ai, tá. Página 156. Oi, até que horas, irmão? Hoje? É 0h30. Depois a gente faz uma oração aí. É vigília, é? Não, só mais 10 minutinhos aqui. Porque se a gente não der uma esticadinha, como teve o problema da outra vez, a gente não fecha, não. Certo. Eu vou tentar gravar um vídeo aqui. Esse aqui está sendo gravado, eu acho, né? Ainda mais agora que eu sou contribuidor para o dono do Zoom ser milionário. Tu pagou $800, R$800, mano. Eu é vi possível 149. Que eu não 149 anual. Eu falei, poxa, 149 anual tá bom. Aí quando chegou, parabéns, você é o mais novo enganado. Aí quando eu vi lá, $149, eu falei, misericórdia, bicho. R$700. Vou cancelar amanhã. Ainda bem que não foi euro, né, irmão? Hã? Ainda bem que não foi euro. Meu Deus do céu, não. 156. O amor de Cristo. Então, bora lá. Romanos 5, versos 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É aquela ideia lá que o Senhor levantou. Ele morreu por nós, nós somos pecadores, né? Então, mas o problema que eu vejo nessa questão, quando a gente fala do amor de Cristo, do amor de Deus, é uma definição equivocada que a gente tem do que é amor. Então, a gente pega o que é amor nosso, que a gente compreende amor nosso, e coloca na pessoa de Cristo, coloca na pessoa de Deus, e a gente transforma um amor que não é bíblico. E nisso se esconde uma coisa que eu também julgo perigosa. Por exemplo, o amor de mãe, ou o amor de vó, para piorar. Qual é o tipo que a gente chama de amor? Biblicamente falando, não é amor. Por exemplo, você fez uma coisa errada? Fez. É mãozinha na cabeça. Ah, não, vó, não, porque eu não vou fazer isso. Pastora Verônica, pode ficar tranquila aí que eu sei que você é uma avó diferenciada. Mas você sabe que eu estou falando de uma regra. Isso é uma regra, né? Então o filho faz o que quiser, toca o terror, toca fogo em casa, quebra as coisas. Minha mãe, eu já falei isso uma vez aí na aula aí. Minha mãe fez uma coisa que eu falei, misericórdia, uma coisa abominável. O meu sobrinho e o meu filho aqui, há uns 5, 8 anos atrás, sei lá, quando começou a ideia desses telefones mais tecnológicos, eles montaram um plano aqui para roubar o telefone do meu irmão. Mas foi lá, um pegou, passou para o outro enterrou. Só que eu descobri o plano.
Inclusive, esse telefone foi enterrado aqui no pé da árvore aqui de casa. Aí, quando eu cheguei pro meu menino, eu falei, Nayan, falei, cadê o telefone do Júnior? Ele, peraí que eu vou ver ali. Aí eu falei, Nayan, ele ia me dar um número, né? Eu falei, Nayan, o telefone do Júnior. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, Nayan, o telefone do Júnior. Aí ele foi ali na árvore ali, com um cara de cachorro atropelado, cavou lá e estava enrolado num saco. Beleza. Foi aquele alvoroço na família. Já de antemão, ele já perdeu o celular dele. O celular com o jogo da cobrinha que ele tinha, já perdeu. Já tomou uma cintada. Muito bem dado. Deve ter algumas marcas até hoje ali nos flancos. O que minha mãe fez? Não contou com o meu irmão, tinha sido ele. Inventou uma história lá, não sei nem o que foi. Pegou os dois, levou para passear no shopping e sair. Eu acho que eles foram para o Lago Sul nesse dia. Shopping e depois Pontão. Para sair, respirar um ar mais puro e ganharam presentes. Detalhe, ganharam presentes. Aí eu fui falar com ele, falei, ô mãe, como é que é esse negócio aí? Ah, não, os meninos são cheios de problema. Você sabe que eles não foram criados com o pai e com a mãe. Ah, porque não sei o que. Eu falei, e o que isso tem a ver? Ou seja, para minha mãe, o amor dela é simplesmente fazer tudo que é gostoso para outra pessoa. Só que o amor bíblico é qualquer coisa menos isso. O que o amor bíblico é? Eu fiz uma definição minha aqui, que eu escrevi aqui, que o amor bíblico é toda ação a favor de alguém, ou seja, a nosso favor, que nos direciona a um fim maior e melhor, a saber, a salvação. A saber, a salvação. Ou seja, o que é o amor bíblico? O que é o amor de Deus? O que é o amor de Cristo? Toda ação a favor de alguém que a direcione a um fim maior e melhor, a saber, a salvação. Deus, ele não está preocupado com o teu sorriso, ele está preocupado com a tua salvação. Se para te salvar for com a caixa de bombom, toma. Se for arrancando tuas duas pernas, toma. Então, para Deus, o amor dele é o teu direcionamento para o caminho salvífico. Ou seja, é a aplicação da palavra dele na sua vida, é a aplicação do juízo, da justiça, é a condução coercitiva, se você não quiser ir. Né? Agora eu falei como calvinista. Mas o amor bíblico, tanto é que, por exemplo, quem é que discorda que Deus ama e amou Israel? O povo eleito e escolhido dele. Agora vamos olhar a história de Israel. Rapaz, que povo que tomou surra. Tem algumas situações, se você for ler relatos históricos ali, você chora. Sem exagero, você chora. Quando você vê ali a destruição ali de Jerusalém no ano 70 ali, você tá doido. Que desespero. Ou quando Israel era dominado, quando ia para cativeiro, quando passava fome, que famílias trocavam seus filhos recém-nascidos para cada um assar o filho do outro, para comer, para não morrer de fome. Juízo de Deus. Mas esse juízo é amor de Deus. Porque se Deus não fizesse isso, Israel tinha se debandado completamente. Então, cada vez que Israel saía do caminho e fazia alguma coisa errada, era uma paulada nas costas, na muleira. Ah, você está andando para lá, quebrava o joelho. Quebrava o joelhinho. Agora você não consegue andar, mas pode deixar que eu te carrego no braço. Mas você vai ali, para onde eu estou querendo. Você não vai andar para onde você quer. Então, muito diferente da minha mãe. Ah, você errou? Ah, meu filho, toma aqui mais bênção. Já pensou se minha mãe fosse Deus? E olhasse para Israel errando, idolatrando, fazendo tudo que não devia fazer, imoralidade, idolatria, insubmissão, jogando queimando filha aos deuses. Aí Deus fosse lá e desse mais bênção, mais prosperidade, levasse para passear. Ah, pensou? Como é que seria? Então, o amor que a gente tem que definir quando a gente lê passagens bíblicas, que o amor de Deus, o maior amor de Deus foi manifestado quando? Quando ele mandou Cristo descer aqui e morrer por nós. Ou seja, outra coisa, amor não é sentimento, amor é ação. Quando Deus amou o mundo, que não sei o que, João 3, daquela maneira lá, ele não ficou sentimentalizado, chorando por nós, sofrendo. Ai, meus filhos estão perdidos, o que eu faço agora? Chamou os anjos para uma reunião de emergência, né? Foi, sei lá, fazer o que não. Ele levantou do trono e agiu. E o plano ele já tinha.
né? Então, primeiro, amor é ação, e o amor é toda ação que nos direciona a um fim maior e melhor, a salvação. Não existe absolutamente nada melhor do que a salvação. Ah, mas eu fui pobre nessa vida. Foi salvo? Foi. Ah, mas eu nasci surdo, cego, mudo e aleijado. Foi salvo? Foi. Ah, mas foi salvo? Foi. Perdi meus pais quando era criança. Foi salvo? Foi. Deus não está preocupado em te fazer sorrir. Deus está preocupado em te salvar. Se é que se pode dizer que Deus se preocupa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ler. Tá, as consequências da cruz na página 158 e agora a gente fecha a aula. Página 158. Item 1.4. As consequências da cruz. Uma vez que o preço do pecado foi pago no Calvário, o que isso significa para nós? Que diferença a cruz fez na relação entre Deus e a humanidade? É aquilo que eu falei também na primeira aula, aquela que não foi gravada. Na definição etimológica, Cristo significa ungido, Messias. Legal. Na definição teológica, ele tem outro significado. Agora, internamente, para a nossa compreensão e para o nosso coração, o que significa Cristo? O que significa para a gente a obra de Cristo? Será que realmente significa a salvação? Porque assim como o livro traz esse exemplo, tem gente que se emocionaliza, que chora quando vê o filme de Jesus ressuscitando e tal. Mas muito cuidado. Tem gente que acha que a ressurreição é apenas um final feliz daquele camarada que foi injustiçado. Dessa maneira, você chora em qualquer filme. Você chora no filme do Rocky Balboa, quando ele derrota como é que era o nome daquele cara lá? Quem é que lembra aí do Rocky Balboa? O Dolph Lundgren lá, aquele galegão lá. Quando ele derrota ele, você chora, né? Todo filme que tem essa ideia da pessoa que... Hã? O filme era do meu tempo, não, mano. Dragon. Era o Dragon, né? Acho que era o Dragon. Então, todo filme que traz essa ideia da pessoa que sofre, que chora, que não sei o quê, mas que no final ela vence, ela te emociona, né? A gente chora com novela da Globo, né? A gente chora com novela da Globo, da Globo Lixo, né? Hashtag Globo Lixo. Quando aquele homossexual lá no final, ele cuida do pai dele lá, do Antônio Fagundes, na cadeira de roda, né? É um final feliz. O pai que não aceitava que ele era homossexual, ficou doente, foi para a cadeira de roda. E no final da novela, o Félix dá que era o Matheus Solano, dá uma grande lição como se deve agir, né? O que é o amor? A gente chora com aquela cena. Olha que delícia. Só que muito cuidado para não ver a ressurreição como um filme, como uma novela. Não é apenas um final feliz. A ressurreição é exatamente... E uma coisa que eu acho engraçada aqui, a morte na cruz é exatamente a manifestação mais visível, mais plausível da natureza hipostática. Por quê? Na cruz, ele só morreu porque ele era 100% homem. Ele só ressuscitou porque ele era 100% Deus. A gente vai ressuscitar? Ok. Mas naquele instante, ele só ressuscitou porque ele era 100% Deus. Tem até uma parte aqui no livro que toca nesse assunto. Deixa eu ver se dá para... Depois a gente vai ter que voltar nisso aqui. Eu até anotei que ele está na página 163, porque senão a gente estica muito. Eu vou deixar para comentar na outra aula, né? Que diz que... Eu escrevi aqui que o cerne da natureza hipostática e da teologia cristológica é a cruz. Todo o cerne, para a gente compreender o cerne da natureza hipostática e o resumo dessa natureza hipostática é a cruz, é o que aconteceu na cruz. Ali a gente consegue entender. Ali faz sentido que ele era 100% homem, 100% Deus. Né? Mas esse assunto a gente vai tratar na próxima aula, sobre a cruz. A gente vai falar sobre sobre Cristo como as primícias dos que dormem, que é esse tópico aqui, né? Da página 161. Aí a gente fecha o capítulo 5 e as últimas duas aulas, eu acho que faltam só duas, né? A última eu vou deixar para a gente tratar a questão dos concílios e a penúltima para a gente falar dos evangelhos. Ok? Se tiver mais uma, se vocês quiserem mais uma, a gente discute mais coisa aí.
A gente briga mais um pouquinho. Aí aproveita a questão do concílio, viu? Lembra do pedido que eu fiz no meio da aula? Sobre dar uma reforçada na união hipostática? Eu acho que os concílios, né, a maioria deles vão fazer isso. Aí tu aproveita dar essa pincelada. A gente falar, por exemplo, do arianismo ali, que destrói essa ideia sim, da natureza hipostática, dá para a gente... O da Calcedônia também dá para que são os dois que tratam, né? E o da Calcedônia é mais específico em relação à cristologia, né? A humanidade e divindade. Aí tu aproveita para dar uma pincelada naquele pedido que eu te fiz, tá bom? Ok, mas o senhor não esqueça de me relembrar. Eu vou ficar aqui, porque quando eu empolgo eu vou falando, igual um caminhão sem freio aqui. Mas eu vou cobrar. Só tu anota aí como tu vai falar dos concílios, tá? Aí eu acho que junta bem com aquela ideia minha, entendeu? Aquele meu pedido. Dá para encaixar direitinho. Ok. Então, meus irmãos, por hoje é só. Por hoje é só, pessoal, como dizia aquele... Hudson, tratar a questão do concílio, aí tu aproveita as referências bíblicas para reforçar aquela ideia né, da discussão inicial, antes, no grupo, que só alguns participaram, né? Que o Lucas levantou, né? 50% homem, 50% Deus. Os concílios definiram isso, né? Essa união definida pelos concílios, ou pelo menos por alguns. E aí aproveitar as referências bíblicas, viu? Anota aí para tu conciliar isso. Vou separar aqui. Então, meus irmãos, fiquem na paz. Quem fez a oração da outra vez? Pastor André, pastora Verônica, pastor João, deixa eu ver. Juliana, se libere aí. Você consegue se liberar aí? Liberar o teu áudio? Faz uma oração de encerramento aí. Juliana, tá viva? Esqueceu da rezinha, Juliana? Deixa eu ver, eu liberei aqui. Liberou? Ela que tá fazendo ravioli, irmão? Hoje? Tá fazendo chocolate, no mínimo. Olha os dedos cheios de chocolate aí, ó. Então faz aí, pastor João, encerra aí então. Não tá conseguindo escutar a Juliana, não. Juliana está travada. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelas tuas bênçãos que o Senhor nos tem concedido nesse dia. Senhor, de uma forma especial, agradecemos ao Senhor por esta aula, que ela trouxe para nós conhecimento de tua palavra, Senhor, conhecimento do teu Cristo, Senhor, que o Senhor enviou ao mundo para nos salvar. Senhor, que o nosso conhecimento a respeito desse mistério ele cresça, que a nossa vida espiritual seja edificada, que nós possamos continuar firmes te servindo, Senhor, abraçando, aceitando a tua salvação, Senhor, andando nos teus caminhos. Senhor, abençoa cada membro desse grupo, abençoa a família de cada um, que a tua bênção permaneça conosco. Em nome de Jesus, nós te